Agora foi. Foi, tá gravando, tá ok. Tá ótimo. Então, deixa eu aqui. Segue gravando? Vocês conseguem me dizer? Bom, eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa, vocês podem falar que eu estou escutando vocês. Bom, meu nome é doutora Gisele, eu hoje já atuo na estética já há algum tempo, tenho outras formações aí seguidas na área da saúde, tá? Já trabalho com injetáveis, já trabalho com cosmetologia já há algum tempo, venho aí da área da manipulação, tive contato com a indústria, não na parte de formulação, mas na parte comercial, tá? E aí acaba que me deu um approach, né, quando eu entrei para manipulação, e aí eu consegui agregar, né, esse mundo comercial dentre os cosméticos e tudo que eu aprendi ali dentro da manipulação, tá? Bom, primeiro só para reforçar a respeito do comprometimento, né, do CRF com o nosso grupo, né, com a gente, que é farmacêutico. E aí eu queria trazer para vocês informações de mercado sobre o embelezamento, sobre a área da beleza. Hoje a gente sabe que é um mercado que tem crescido bastante, né? Nós vemos aí cada vez mais as pessoas preocupadas em se cuidar, em cuidar da aparência, não de forma superficial, mas ter mesmo uma qualidade de envelhecimento. Então, esse processo tem sido cada vez mais acessado, né, pela população brasileira, enfim, e muitos outros países que estão à frente até do Brasil. Mas eu vejo que o Brasil ele se desenvolveu muito nessa área, né? Isso era algo muito restrito para a população brasileira, né? Isso aí eu estou falando de uma classe média, e hoje nós vemos que a grande população já tem acesso além de cosméticos, né, em si, a tratamentos num geral voltados para a estética. Bom, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito já de pesquisas sobre esse mercado, né? A gente teve a PUC fazendo uma pesquisa de mercado sobre a estética em 2021, né? Que é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Eu não consigo visualizar, caso alguém esteja mandando mensagem. Então, assim, como eu estava dizendo, o mercado da estética ele é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Então, não é à toa que nós vemos muitos profissionais migrando, né, para atuar nessa área, buscando relevância, né, nos seus atendimentos e trazendo cada vez mais o uso, né, dos cosméticos em seus protocolos. Hoje a gente tem a estética avançada, que auxilia muito o que faz aí a maioria dos tratamentos, porém, o mercado da cosmetologia, ele nunca vai parar, né? Ele é constante. Vocês vão ver ao decorrer da aula que nós temos dois segmentos hoje na cosmetologia, e essa cosmetologia direcionada para tratamento, ela é muito utilizada, ela é um recurso hoje muito utilizado dentro dos consultórios, e além, assim, do que vem sendo disseminado na internet, né? Quantas blogueiras, quantas pessoas de nome nós vemos divulgando e falando sobre o produto, né?
Então, além desse mercado da beleza em si, que ele está em ascensão, né, ele está crescendo, a gente pensa no número de profissionais que estão nesse segmento. Como eu falei, cada vez mais profissionais estão migrando para a área da estética. Então, assim, é muito relevante para nós e para mim, particularmente, que sempre acreditei na área da estética para nós, né, como farmacêuticos, ver que esse crescimento tem sido gradual e Amiga, o slide não está passando. Você já passou ou não? Sim, eu estou em alguns pontos relevantes. A gente não, para a gente tá no primeirinho. Agora sim, beleza. Tá, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar com tela cheia. Assim fica ruim para vocês visualizarem? Acho que está ótimo. Todo mundo tem o conteúdo lá pelo grupo, né, meus Isso. amigos? Qualquer coisa vocês podem ir me perguntando, gente. É porque é assim mesmo, né? Aula ao vivo, algumas coisas saem do nosso roteiro. Bom, qualquer coisa, professora, é só aumentar ali o tamanho da imagem ali no canto inferior direito. O tamanho do slide. Deixa eu tentar aqui. Tem uma... aumentou. Ficou bom? Se ficar ruim a visualização, eu aumento, tá? Licença. Bom dia. Aonde teria esse conteúdo? Eu não estou em nenhum grupo. Eu mandei um conteúdo para a Thalita compartilhou no grupo. Esse conteúdo, ele tá editável, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês tenham cuidado e não compartilhem. Eu posso mandar um em PDF para vocês depois, tá? Tá ok, tá ok. Muito obrigada. Nada. Eu até comentei com a Thalita, eu tive problemas com o meu computador, eu tenho 2 computadores, né, de acesso, acabei tendo problemas, então ele está ainda em processo de recuperação. Bom, voltando, nós temos aí alguns países que se destacam muito em relação ao lançamento de produto, e eu vejo que o Brasil cada vez mais vem trazendo essas informações, né, para dentro do mercado, né, com muitas novidades, muitas empresas hoje fazem lançamentos de produto, e nós temos aí diversos pesquisadores. A gente fala que há um tempo atrás, né, nós não tínhamos tantos ativos disponíveis assim como nós temos hoje. Então, cada vez mais nós vemos pessoas dedicadas, né, a desenvolver esse mercado. Então, como gera demanda, gera na ponta, né, ali do consumidor, acaba que a gente gera demanda de profissional. Então, isso vem acontecendo de forma muito constante. Bom, a Forbes publicou também, né, no ano de 2020, essa é uma revista, né, que eles costumam colocar informações de processos em ascensão, seja, enfim, de mercados em ascensão. E o Brasil foi destacado como o 4º maior mercado da beleza. Então, assim, gente, não é à toa que nós vemos aí cada vez mais profissionais migrando. Isso eu não falo também só de nós, farmacêuticos, mas de todas as áreas da saúde envolvidas. Então, as pessoas estão buscando o mercado da estética, o mercado do embelezamento. E, assim, esse mercado ele tem diversos segmentos, seja na área prática, né, da estética, né, como a gente tem aí os consultórios, seja nas farmácias, nós temos hoje algumas farmácias que já têm ali uma consultora, uma dermoconsultora, que ela vai direcionar o consumidor a utilizar os produtos, né, que vendem ali na farmácia voltados para a estética. Nós temos a indústria. Então, assim, hoje a gente não consegue abordar tudo, né? É uma gama de informações aí a respeito disso. Mas digo para vocês, pesquisem, olhem, se é uma área que interessa a vocês, não deixem de pesquisar sobre. Nós temos diversos segmentos na área da cosmética, tá bom? E aí nós temos uma projeção para os próximos anos de que cada vez esse mercado vai aumentar, tá? Como eu falei, né, para vocês que têm interesse na área
e buscam, né, mais conhecimento, não deixem de se atualizar. É um mercado em ascensão, né? O engajamento digital, a forma como as pessoas vêm abordando a área da cosmetologia, né, os cosméticos em si, nas redes sociais, tem sido muito de grande relevância, tá? Então, se vocês têm interesse, não deixem de buscar mais informações e formações na área. Aqui só para mostrar um gráfico, né, de uma previsão para esse ano de aumento de até 20,26% na área de cosmetologia, de cuidados, né, com a beleza. Então, o Brasil ainda está lá, né, subindo a escadinha. Então, nós temos um grande caminho para percorrer, mas eu acredito que o Brasil se torne aí uma referência por tantos profissionais incríveis que nós vemos atuando nessa área. Bom, entrando numa parte mais aprofundada, né, sobre cosmético em si, o cosmético ele vem de uma palavra grega, né, que significa se enfeitar, ornamentar. Então, inicialmente, o uso dos cosméticos eles eram utilizados para se enfeitar, né? Era uma beleza muito muito aparente, o externo, apenas aquilo que eu via, né, que eu conseguia ver. Então, o intuito disso era para conquistar pessoas, estar mais apresentável, né? Algumas pinturas eram utilizadas em guerras, isso entra na parte também de cosméticos, né? Porque eles utilizavam ali produtos da natureza para se enfeitar, seja para ameaçar, para afrontar os inimigos, né? Ou, enfim, para andar ali no meio do grupo, né? Que eles se localizavam naquele momento. Bom, no Egito, acredito que muitas pessoas já tenham visto, né, Cleópatra, por exemplo, que foi uma referência de beleza no passado. Então, ela já vinha, né, com aquela característica de cuidados mesmo. E antigamente, a Cleópatra, acredito que vocês já devem ter escutado alguma história referente, ela não permitia que outras mulheres se enfeitassem como ela. Então, a beleza era um artigo de luxo, né? Os produtos que ela utilizava eram dela, específicos para ela, né? Então, desde daquele período já se falava ali de um tratamento, de um cuidado individualizado e específico. Era só para ela não compartilhava aquele momento com outras mulheres. Aí, daí em diante, começaram a vir as pinturas, mas o dela era muito específico. Era muito característico, né, que as pessoas contavam que ela tomava o banho de leite, né, tinha todo um ritual para um cuidado. Então, ela tinha uma pele muito jovem e mesmo com idade avançada, a sua aparência ali era bem íntegra, bem intacta. Depois a gente parte ali para a Roma Antiga, né, por volta de 200 anos depois de Cristo, você já começa a ver essa característica mudar, tá? Eles começaram a usar de algumas plantas, de algumas ervas, né, que seriam teoricamente medicinais, mas já para tratar algumas feridas, né, até para tratamentos de cabelo. Então, na Roma Antiga, eles já começam a utilizar esses produtos com esse segmento. Aí nós vamos, né, para o século 17 e 18, onde nesse período as pessoas utilizavam já em excesso, né? As pessoas que tinham acesso eram as pessoas que tinham poder, as pessoas ricas. Então, nem todo mundo da sociedade tinha acesso a produtos cosméticos. Ainda assim, muito de forma manual, né? Não existia ainda um processo em si de fabricação, mas existiam pessoas que desenvolviam aquilo com produtos mais naturais, né? Plantas e ervas, para fazer tratamentos ali de pele em si nesse período. Porém, só quem tinha acesso eram as pessoas muito dinheiro, muitas posses nesse período. No século XIX, a gente tem a Revolução Industrial na área da cosmética, e aí, após a Primeira Guerra Mundial, você já começa a ver grandes nomes da indústria surgindo. Aí a gente está falando de anos, né, após a Roma Antiga, então esse desenvolvimento foi acontecendo, foi saindo daquele grupo
que apenas tinha poder monetário para consumir, e aí passa, né, a indústria, após a Revolução, a trazer isso de forma mais bem distribuída, vamos dizer assim, onde pessoas de classe média naquela época conseguissem ter acesso. Talvez não aos mesmos cosméticos em si, desculpa, mas eles já começam a ter acesso. E aí onde a gente vem ver, né, surgir a P&G, por exemplo, L'Oréal, elas vêm muito forte, trazendo aí cosméticos. São marcas conhecidas, tá? Sem vínculo nenhum, mas eu sei que todos vocês conhecem, têm acesso aí, porque hoje a distribuição é em todos os níveis de mercado. Aí, durante o século XX, a indústria foca mais na parte da higiene, querendo ou não, a higiene, seja lá shampoo, um sabonete, são produtos cosméticos, e também estão nesse segmento. Então, nesse período, era muito mais forte, né, as propagandas, a imersão dos profissionais, né, em produtos para higiene. Aí, vamos para o século XXI, onde a gente começa a ver a presença muito forte da cosmética voltada para a estética, para o embelezamento, para esse cuidado. Ele volta de uma forma diferente. Eu acredito que teve um período que a estética ficou muito superficial, não se tinha ali tanto investimento. Era justamente tudo voltado para a área da higiene, né? Mais região capilar, né? Eu acho que isso foi uma área muito forte na parte da cosmética. A gente sempre viu aí propagandas voltadas para cabelo, para fibra capilar, para tratamento de couro cabeludo. Então, para o segmento da estética em si, facial e corporal, nós começamos a enxergar isso no século XXI. E aí nós temos as mídias sociais, como eu falei, que vêm fortemente trazendo isso, né? Muitas pessoas famosas começaram a fazer propagandas, seja de marcas, né, conhecidas ou de marcas próprias, porque hoje em dia, gente, não é difícil você lançar um produto, tá? Você cria, desenvolve uma fórmula, você vai fazer todo um estudo daquela fórmula, não é difícil, entendeu? Então, muitas pessoas hoje têm empresas que são especializadas em criar cosméticos para apenas uma marca vir assumir. Então, assim, é algo muito mais visível e prático hoje em dia. E aí, né? Voltando para o tema cosmetologia. Você sabe o que é cosmetologia? Muitas pessoas acabam falando aquela famosa frase, né? Cosmetologia, estudo do cosmético. É algo muito básico e superficial, se tratando de um mundo de possibilidades, tá? Eu entendo que a cosmetologia é um mundo. É um mundo dentro de um mundo que é a estética. Então, a cosmetologia é uma área muito abrangente, ela não é apenas estudo de cosméticos, tá? E eu gostaria mesmo de trazer essa visão para vocês hoje. Bom, nós temos uma definição, né, que é uma ciência que estuda os cosméticos, visando conhecer suas aplicações, efeitos e propriedades das matérias-primas dos seus ativos. Então, quando a gente fala de um produto específico, a gente tem que pensar em tudo o que envolve aquele produto. Desde a fabricação, não vou nem dizer desde a fabricação, mas desde o ser pensante que foi lá, pensou em algo que ele gostaria de tratar, de cuidar, que seja voltado para a estética. Aí vem o que ele poderia usar, as possibilidades, os ativos, depois os testes, né, que a gente precisa fazer quando pensa em um produto, em desenvolver um produto, até o seu lançamento, processo de fabricação, até o invase, tudo isso envolve a cosmetologia em si. Então, eu preciso ter todo um conhecimento para poder
aplicar ou desenvolver um produto. Sim, para aplicar um cosmético, eu preciso ter todo esse conhecimento. Aquele consumidor final, que é o paciente que está lá na ponta, ou o cliente, né? Ele, muitas das vezes, ele não sabe. A maioria das vezes não sabe. Ele foi lá na internet, pegou informação, o Google está aí, muitas pessoas têm acesso, mas uma informação mais aprofundada de como aquele produto vai agir, como vai reagir, qual é a indicação. Então, e tudo isso cabe a nós, né, como farmacêuticos, trazer para aquele paciente, seja no campo de venda, né, ou no campo de atuação prática clínica dentro, né, da área da estética. Então, tudo isso está relacionado à cosmetologia. Toda essa análise do produto, todo o desenvolvimento do produto está relacionado à cosmetologia, tá? Bom, partindo para a classificação cosmética, eu acredito que muitos de vocês já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar, né? Ah, eu tenho dermocosmético, cosmético, nutricosmético. Então, gente, essas definições, elas não são aceitas, tá? Hoje existe apenas 2 definições dentro da vigilância sanitária a respeito de cosmético. Então, tudo aquilo que a gente escuta, esse aqui é um dermocosmético. Tem uma grande maioria aí de profissionais que falam, eu não uso cosmético, eu uso dermocosmético. Esse termo dermocosmético, ele é muito utilizado até hoje como um approach, como um embelezamento do nome para que eu leve lá para o dermatologista, né, um produto diferente, entre aspas. Só que não é, tá? Então, não tem diferença entre cosmético. O nutricosmético, por exemplo, a gente até direcionaria para produtos que são nutritivos, mas concorda comigo que a partir do momento que eu consigo tratar aquela pele, que eu estou cuidando daquela pele, eu estou nutrindo. Então, independente se é cosmético ou nutricosméticos, eu estou nutrindo aquela pele, tá? Do meu cliente ou do meu paciente. Então, essas definições, elas não cabem, tá? Nós temos apenas 2 definições hoje. A definição 1, que vem na RDC 752, ela traz como a primeira lista, né, onde a gente separa os cosméticos que não têm uma finalidade de tratamento, tá? Eu não tenho ali um objetivo de tratar uma determinada causa, de algum problema em si. Eu não tenho ativos nessas fórmulas que vão me direcionar para um tratamento mesmo. Então, esses produtos, eles são cosméticos do tipo 1, tá? Por exemplo, uma água de colônia, uma água de perfume. Eu tenho ali cuidados com a pele, né? Enfim, com a estética em si, mas eu não tenho uma finalidade terapêutica. Mas eu tenho um amolecedor de cutícula. Eu até botei ali não cáustico, né? Porque o amolecedor de cutícula, ele é como se fosse um emoliente à base de água. Tem outros ativos ali, mas ele também não é um tratamento, tá? Então, é muito importante a gente saber separar. Eu posso ter um batom no grupo 1, onde eu não tenho uma finalidade, mas eu posso ter um batom no tipo 2, que eu vou falar do tipo 2. Então, onde eu não tenho finalidade de nenhum tratamento, eu incluo esse grupo no grupo 1, tá? De produtos. Já no grupo 2, eu tenho ali uma lista de produtos que eu tenho uma finalidade. Eu quero tratar algo, eu quero evidenciar algo, eu quero beneficiar algo no meu organismo. Então, por exemplo, um antitranspirante.
Eu tenho ativos ali que vão trabalhar nas minhas glândulas sudoríparas, né? Assim como um antitranspirante pédico, um acelerador de bronzeamento. Eu vou ter produtos que vão estar diretamente linkados a situações, a movimentações dentro do meu organismo, e ele vai trabalhar para que facilite, para que melhore, para que ajuste toda essa questão minha estética. E caso vocês tenham alguma pergunta também, pode me interromper, tá? Fiquem à vontade. Bom, importante frisar que esses critérios, eles foram classificados e definidos para a gente ter um controle maior do que se é utilizado e produzido. Você imagina que eu crio um produto, eu desenvolvo um produto com ácido. Desculpa. Eu desenvolvo um produto com ácido para home care, por exemplo. Para você utilizar todo dia à noite para clarear a sua pele. Imagina se eu não tenho uma classificação para esse produto. Qualquer pessoa pode usar? Não, ele tem uma indicação. Então, eu preciso de um parâmetro, né, que defina o que pode ser para todos, entre aspas, como um sabonete. Hoje em dia temos até sabonete com indicação específica para tratar dermatite, enfim. Ou um sabonete comum, ou um sabonete de tratamento. Eu preciso direcionar para quem está na ponta o que ele pode usar ou não. Porque a gente vê muito hoje, como eu falei, essa questão de você ter internet muito aberta, né? As pessoas entram na internet o tempo todo para pesquisar, ali tem de tudo. Então, eu vi que o sabonete X clareia a pele, vou usar. Mas será que ele tem indicação para isso? Então, quando a gente direciona muito bem o produto, né, e aí nós vamos falar sobre rótulo, sobre como essas informações vêm no produto, quando a gente direciona, a gente está limitando mesmo o grupo que a gente quer atingir, o grupo-alvo que a gente quer atingir. E isso é de extrema importância, né? Quem está na ponta, aquele paciente, aquele consumidor final, ele precisa saber o que ele está usando e por que ele está usando, tá? Então, é muito importante que essas definições, e que essas definições fiquem claras para vocês. Bom, falando de produto, quando a gente pensa assim, um produto ideal, o que seria um produto ideal para uma pele? O que teria, né? Então, eu penso que o produto ele tem que ter um excelente desempenho. Esse desempenho, ele tem que ser no meu alvo, no meu foco. Quando eu vou escolher ali o meu veículo, quando eu vou escolher os ativos que eu vou utilizar, quando eu vou escolher os benefícios, pensar nos benefícios, eu tenho que pensar que esse produto ele tem que vir com excelência, ele tem que atingir o meu foco, né? Então, se eu quero tratar, por exemplo, eu quero desenvolver um produto para clarear, eu quero trabalhar com clareadores. Então, vou desenvolver um clareador. Para eu desenvolver um clareador, eu tenho que pensar em tudo que favorece, né, o meu produto a ser um excelente clareador. Ele tem que entregar para o meu consumidor final o resultado que ele espera. Ele tem que entregar o resultado que ele espera. Então, quando ele busca ali um clareador, é porque ele tem algo que o incomoda. Imagina, isso é muito, muito forte na área da estética, né? Só procura estética quem tem algo que o incomoda, que incomoda em si. Então, você imagina você desenvolver um produto que gera uma expectativa e não entrega resultado. E isso não é eu falando da minha cabeça, não, gente. Tem muito produto no mercado que vem com uma propaganda muito forte, nós vamos falar disso, mas não entrega aquilo que você espera. Eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2, que alguém que está aqui nessa sala já foi lá, comprou o produto, que viu lá a indicação, o que quer que seja, viu no Google, e usou e não viu o resultado. Ficou na expectativa e ficou esperando e usou de novo e, caramba, não vi nada acontecer e nada mudar. Então, isso é muito comum, tá? Então, é de extrema importância que a gente fique atento
a entregar essa excelência em relação ao desempenho do produto. As matérias-primas, quando a gente fala de matéria-prima de um produto, quando a gente direciona para um produto ideal, quando a gente fala de um produto ideal que a gente pensou, que a gente desenvolveu na nossa mente, porque tudo nasce primeiro na nossa mente, né? Como eu vou seguir aqui falando dos clareadores. Quando eu penso ali nos clareadores, eu tenho que pensar em quais ativos eu vou usar, tá? Então, primeira coisa, eu quero um produto clareador. Eu tenho que pensar na formulação, né? Eu quero uma fórmula clareadora, ok. Já defini na minha mente o que eu quero. Agora eu tenho que definir quais as características que eu quero no meu produto. Lembrando que um clareador, por exemplo, ele sensibiliza a pele, tá? Nós vamos falar de pele mais para frente, mas ele geralmente sensibiliza. Então, eu preciso que esse produto tenha características que eu não sinta tanto essa sensibilidade, né? Então, olha quantas coisas a gente precisa pensar para desenvolver um produto. Então, essas características desse produto, ela tem que estar de acordo com a minha formulação. E aí eu pensei, beleza, minhas características estão ok, eu pensei na minha formulação, agora eu quero escolher a minha matéria-prima, quais os ativos que eu vou introduzir. Hoje nós temos aí, assim, ativos consagrados já no mercado, que você não precisa nem buscar tanta pesquisa assim, o máximo que você vai buscar é compatibilidade, quando você quer usar mais de um ativo, né? Mas a maioria desses ativos já são consagrados, a gente não precisa ficar fazendo teste, mas vira e mexe chega um novo ativo, tá? Para a gente trabalhar. Então, esses ativos que são novos, mais recentes, eu costumo dizer que é fundamental que nós buscássemos, né? Seria fundamental que nós buscássemos os artigos, tá? Os artigos que vão dar parâmetro para a utilização dessa matéria-prima, desse ativo que eu quero utilizar, tá? Então, fui lá, escolhi meu ativo, seja ele consagrado no mercado ou seja um novo ativo. Beleza, já juntei lá no meu processo de um produto ideal. E aí eu vou fazer esses testes, tá? Nos testes, geralmente, quando a gente vai escolher uma matéria-prima, quando a gente vai escolher um ativo, a gente já pensa em mais de um. Por quê? Às vezes, na misturinha que a gente quer fazer, infelizmente, um produto não facilita o outro, tá? E quando a gente tem esse problema de junção de ativo, a gente precisa ter um substituto. É claro que hoje em dia isso também é muito mais difícil de acontecer. Como eu falei, nós já temos ativos consagrados, e nesses artigos, né, que a gente encontra desses ativos, você já vem ali os parâmetros. Então, você sabe quanto de cada coisa eu posso usar, quanto de determinada matéria-prima eu posso utilizar e com o quê, tá? Então, isso, vocês têm auxílio de material, eu botei aqui, eu acho que eu botei. Se eu não botei, depois eu posso mandar para vocês. Nós temos dicionários de ativos que facilita essa consulta, tá? Para vocês. O que é, para que serve, como que eu vou utilizar, tá? Então, pensando para uma fórmula ideal, eu preciso ter todo esse conjunto de approach, né, de preocupações, de situações, para eu analisar, tá? E aí vamos, as classes de matérias-primas. Quando a gente pensa num produto, a gente divide esse produto em mais ou menos 3 partes. Eu tentei trazer isso de forma mais didática, né? Eu vou pensar nesse produto no ingrediente funcional. O que seria meu ingrediente funcional? É o meu objetivo. É aquela substância que eu vou adicionar ou que eu estou buscando, né? Que tenha a finalidade que eu quero. Por exemplo, eu quero um shampoo. O que eu preciso ter no shampoo? Eu preciso que ele limpe, né? O meu cabelo, a minha cabeça. Então, eu preciso ter ingredientes que façam a função da limpeza, tá?
Então, quando eu penso num produto, no ingrediente funcional do meu produto, eu penso no ingrediente objetivo, aquele que vai fazer a função principal do meu produto. Eu trouxe aqui como exemplo os agentes hidratantes, eles têm essa função emoliente, né? A indicação da hidratação natural, geralmente é um produto que tem afinidade por água, então esses agentes hidratantes, diferente do que a gente pensa do sensorial, muitas das vezes o que a gente tem no sensorial é óleo, é gordura. Então, a gordura não tem afinidade por água. O que tem afinidade por água são esses ativos mais emolientes, tá? Eles fazem a atração da água. Então, eles vão puxar toda a água do meio, né, para aquela região tratada em si. Então, é muito importante a gente se atentar a essas diferenças. Por exemplo, tem muitos hidratantes no mercado, e aí eu não vou citar nomes, mas vocês vão começar... Eu quero que quando vocês acabarem essa aula, vocês peguem um produto aí da casa de vocês e deem uma olhada no rótulo, peguem o sensorial e comecem a tentar identificar. Pensa comigo. Tem muito hidratante que você pega lá, que você passa, e daqui a pouco você tem que passar de novo. Porque parece que fez efeito só na hora que você passou, né? Depois ele some e parece que tem que ficar reaplicando toda hora. Isso, uma das coisas, né? E eu não vou atribuir tudo a culpa ao álcool, mas uma das culpas é o álcool. Às vezes a gente tem um teor de álcool tão grande naquela formulação que eu não consigo manter aquela pele, né, com o sensorial, e aí eu tô falando sensorial, mais hidratado, tá? Então, eu resseco mais aquela pele que eu hidrato. E a finalidade é essa, porque ele quer vender mais. Então, se eu uso mais produto, eu gasto mais e eu compro mais. Então, o mercado, às vezes, ele é um pouco ingrato, tá? Isso é errado? É uma prática comercial que trabalho com fórmulas, né? Que já trabalhei bastante com fórmulas, eu não utilizo, porque eu quero o meu cliente satisfeito, eu quero o meu paciente bem, que ele compre o produto, que ele faça um investimento e depois volte lá na minha clínica ou na minha loja e fale assim, olha, doutora Gisele, eu usei esse hidratante e assim, a minha pele ficou sensacional, a minha pele é outra. E mesmo assim ele não vai mudar. Então, existem vertentes dentro do comércio que são complicados da gente pensar, né? Uns preferem ganhar pela compra excessiva, né, no volume, do que em qualidade. Então, isso aí vocês vão bater, né, de frente o tempo inteiro. Então, pensando em qualidade, quando se fala de um hidratante, a gente tem que pensar também nos componentes adjacentes, né? O que eu vou incluir, né, quando eu falo de um hidratante? Gente, desculpa, eu estou muito resfriada. Os agentes de limpeza geralmente são tensoativos. Se você tiver só um agente de limpeza e não tiver ali um hidratante junto, um condicionante, geralmente ele vai ressecar muito, tá? Porque o objetivo do agente de limpeza é remover toda a sujidade mesmo. E muitas das vezes ele vai fazer uma remoção, né, dessa primeira camadinha da pele, e aí você vai começar a sentir a pele repuxando. Então ele tem esse sensorial mesmo de ressecamento, mas é uma característica física dos agentes de limpeza. Tanto, vou dar um exemplo assim, até banal, pessoas que trabalham lavando roupa ou lavando louça, usa muito agente de limpeza, sabão, que não tem, geralmente sabão de limpeza de louça, né? Ele não tem nenhum ativo hidratante, porque a finalidade dele não é pele. A finalidade dele é limpar ali a louça. Porém, está em contato com a nossa pele. Você pode observar que a pele das pessoas que têm esse contato com produto de limpeza com muita frequência é uma pele alterada, extremamente ressecada. Muitas pessoas desenvolvem dermatite por conta de produtos de limpeza. Então, a finalidade daquele produto é apenas limpar, diferente dos agentes de limpeza que a gente utiliza no nosso corpo, né? Os agentes de limpeza que a gente utiliza no corpo, no rosto, capilar, o que quer que seja, eles têm que vir acompanhado
de algum agente hidratante, pelo menos, tá? Porque senão a gente tem ali um ressecamento dérmico considerável. E aí temos os agentes condicionantes, tá? Que diferente, esses tensoativos catiônicos, eles são diferentes dos aniônicos, né, que a gente tem de limpeza. Geralmente eles trazem ali silicones, queratinas, então são produtos mais selantes, né? A gente vê muito isso no condicionador capilar. Geralmente, quando a gente usa o agente de limpeza, né, que é o shampoo no cabelo, o cabelo fica áspero, né, grosso, uma textura bem, bem ruim, né? Parece até que você estragou o cabelo. E principalmente aqueles antirresíduos, são mais ainda, que eles têm uma concentração maior, né, de tensoativos. E o condicionador, quando você aplica, automaticamente ele faz um fechamento de cutícula por conta da carga de queratina que ele tem, muitas das vezes os silicones, os óleos que tem, né? Hoje em dia a gente vê muito shampoo à base de óleos essenciais, óleos minerais, diversos tipos de óleo, né? E aí não estou nem direcionando o que é bom e o que é ruim, mas é o que vem, né? E aí ele faz aquele fechamento da cutícula e tira aquele sensorial, aquela percepção de aspereza que a gente fez com o agente de limpeza. Então, os agentes condicionantes, eles têm essa função de fazer como se fosse uma barreira filme, né? Seja na pele ou na região capilar, tá? Ingredientes estéticos. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Quando a gente pensa numa fórmula, a gente foi lá, passou por todo aquele processo, escolheu matéria-prima, escolheu o objetivo, eu já sei o que eu quero fazer, tá pronto, tá na minha cabeça. Mas quando eu junto aquilo tudo e olho para o meu produto, ele não é atrativo. E a gente sabe que o nosso cliente, o nosso paciente, ele observa, né? Ele sabe. Para ele achar que aquele produto tá ruim é um pulo, né? Então, esses agentes estéticos, eles têm a função de modificar a cara desse produto, né? A estética desse produto. Eu tenho que olhar para esse produto e ele tem que ser atrativo, tá? Eu tenho que olhar e ele tem que ser bonito. Quando a gente está falando de tratamento estético, tirando os de consultório, eu não sei se tem alguém aqui da área da estética que trabalha com peeling. Antigamente, quando a gente fazia peeling de ácido retinóico, a gente saía do consultório amarelo, mas era um amarelo assim, ovo, horrível, né? Imagina, você vai fazer um tratamento estético, desculpa, um peeling para sair bonito, e aí eu saí do consultório com o rosto amarelo. Então, vendo que não era interessante aquele paciente, né, sair daquela forma do consultório, da clínica, eles começaram a adicionar um tonalizante, né, que geralmente vem com um tom de maquiagem, né, aquele tom de base, parece que você aplicou uma base no rosto. Então, é a fim de amenizar essas características de imagem, de percepção do seu cliente ou do seu paciente, tá? Então, ele vai fazer algumas alterações. E aí eu trouxe alguns, né, desses ingredientes estéticos que geralmente a gente encontra. Nós temos os dispersantes. Esses dispersantes é que eles vão trazer características de sensorial, tá? Eles vão mudar a textura do produto. Tem isso também. Eu não sei, no período da pandemia, né, onde a pandemia estava mais alta, a gente encontrou aí diversos tipos de álcool em gel, né? Tinha o famoso álcool em gel que a gente já conhecia, estava acostumada, líquido, e começou a vir aquele álcool em gel pegajoso. Eu não sei se alguém passou por isso, mas aquele álcool em gel pegajoso. Então, quando a gente pensa num produto para face, por exemplo, eu não quero um produto que fique pegajoso na minha face. Que eu encoste e ele me traga um sensorial ruim, de que está colando, né? De que está pegajoso, eu não quero. Então, a função dos dispersantes é justamente promover uma textura mais agradável, tá? Os agentes de espalhabilidade,
já são ativos, né? Já são produtos que a gente utiliza para facilitar a aplicação. Nem sempre o produto ele vai ter uma textura fácil de aplicar. Então, eles facilitam, né? Eles contribuem, dependendo aí do que eu estou desenvolvendo, a facilitar com que eu espalhe, com que eu aplique aquele produto na minha pele. Os conservantes, e aí muitas pessoas, porque entrou numa era que não pode ter conservante, não pode ter corante, não pode ter solvente, não pode ter nada. Só que a gente tem que entender que quando a gente vai para um laboratório, não tem como a gente tirar tudo desse produto, porque senão eu não consigo ter um produto, eu não consigo ter uma fórmula. Então, os conservantes, eles são importantes sim, eles vão conservar a sua fórmula, né, os ativos que você colocou ali, protegendo a ação final, tá? Ele vai conservar as características do seu produto. É lógico que a gente está falando de parâmetros adequados. Eu não posso pegar ali um conservante, colocar numa concentração muito alta, que pode ser até tóxico, dependendo, né, do que você utilizar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né, que quase que a males que vem para o bem, vamos dizer assim, é que não é de todo ruim, tá? A gente precisa pensar com a cabeça mais aberta. Tem coisas que a gente precisa utilizar que vão nos beneficiar, tá? E aí, assim, não tem muito como fugir. Os conservantes, eles são importantes para manter as características desse meu produto de forma adequada para chegar lá no meu consumidor, tá? Você vê que na manipulação, às vezes você manda manipular um produto, ele dura, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, dependendo do produto, né? Tem manipulados que duram um pouco mais, porque às vezes eu não adiciono um conservante. A gente vê muito isso com a vitamina C. A vitamina C, por exemplo, ela tem uma alteração de característica física e olfativa horrível. Então, você precisa estar com essa fórmula, né, quando eu utilizo a vitamina C, muito estabilizada. É muito difícil trabalhar com vitamina C. A gente vê a vitamina C aí a rodo, mas eu vou falar também sobre isso, né? Porque muitas coisas do que a gente vê não é. E aí nós temos os solventes. Os solventes, eles são utilizados para que a gente facilite a introdução desses ativos, né, a junção desses ativos. Eu preciso trazer algo, porque dependendo de como vem esse ativo, nem tudo vem em pozinho, né? A gente acha assim, mistura um pozinho, bota água, tá pronto. Né? Bota um creme, tá pronto. Nem todo é assim. Então, esses solventes, quando eu mudo a característica física do meu ativo, às vezes ele empelota, ele gruda, né? Ele muda a sua característica inicial, e aí esses solventes facilitam com que eu traga a característica ideal, que eu busco, que eu quero entregar para o meu consumidor final. E o corretor de pH? O corretor de pH, ele é extremamente necessário na minha formulação, tá? Eu deixo ele adequado ao pH da pele. É o mesmo pH? Não, não é o mesmo pH da pele. Vai depender de qual é o objetivo do meu produto. O que eu quero com esse produto? Aí eu vou saber se eu vou utilizar um pH mais ácido ou um pH mais básico. Então, essa estabilização consegue também trazer uma característica mais estável do meu produto e uma finalidade, vamos dizer assim, mais assertiva, né? Quando eu penso em peeling, por exemplo, como eu estava falando, geralmente eu utilizo um pH mais ácido, né? Para eu ter a permeação adequada. E esse pH é que vai definir a qual profundidade eu vou atingir. Qual camada que eu vou trabalhar da minha pele. Então, o corretor de pH, numa fórmula, além de fazer essa estabilização, ele vai trazer essa finalidade de aonde que eu quero que esse produto chegue. Né? Quando eu penso num estímulo de colágeno, eu não posso pensar que eu vou trabalhar superficial, eu preciso de uma permeação. Então, o pH também tem essa função, tá? De auxiliar a minha permeação de ativos.
E aí chega no meu querido, ingredientes para o marketing do produto. Gente, isso aqui é o que mais a gente vê no mercado. Como eu falei inicialmente, nossa, eu comprei um produto, não vi aquele resultado que eu esperava. Eu comprei um produto para hidratação, minha pele não mudou, não hidratou nada. Lógico que quando a gente fala de ativos para estética, a gente tem que pensar que o nosso organismo ele tem que trabalhar junto. Muitos dos ativos que a gente usa, eles são estimuladores endógenos. Então, quando eu penso que eu estou entregando ali um ativo que vai estimular colágeno, eu não posso esperar que ele vá devolver um colágeno para minha pele que eu já perdi há 10, 15, 20 anos. Né? Ele vai estimular uma produção, mas talvez não entregue o resultado que você imagina. Até aí, ok. A gente está falando de um auxiliador. Mas veja bem, alguns ativos, como eu falei, do ácido hialurônico, que a gente vê muito comum aí, muito forte, né, no marketing hoje em dia, ele vem lá, produto altamente hidratante à base de ácido hialurônico. Bom, o que a gente tem que pensar é quanto de ácido hialurônico eu tenho naquela fórmula. Né? Já parou para pensar? Porque geralmente, às vezes, não vem escrito, né? Você sabe que tem ácido hialurônico, você sabe que tem, sei lá, né, outros ativos hidratantes. Minto, você sabe que tem ácido hialurônico, mas você não sabe a concentração. Então, geralmente, esse agente de marketing que coloca lá, voltando para o ácido hialurônico, que é um produto que está muito em alta, eu boto ele numa concentração mais baixa, tá? Muitas das vezes, a ação hidratante que vai ter ali não é do ácido hialurônico, porque na concentração que ele está, ele não tem um efeito que consiga ser mensurável, mas eu tenho outros produtos que também são hidratantes, que são mais baratos. Então, essas fórmulas também, pensando em questão de marketing, tem que ser muito bem analisadas, porque às vezes no marketing eu tenho ácido hialurônico, porém o ácido hialurônico ele não tem o efeito principal, tá? Ele está numa concentração baixa, então ele não vai alcançar a hidratação que eu espero, mas eu tenho outros ativos hidratantes trabalhando naquela fórmula que eu consigo alcançar um resultado. Então, é mais um apelo, algo que o fabricante, né, o desenvolvedor traz para trabalhar o marketing e tentar equilibrar ali com o resultado do produto. Gente, um ácido hialurônico, né, um produto cosmético à base de hialurônico não é barato. Quando você fala assim, eu encontrei um ácido hialurônico aqui, R$50, pode ter certeza que a concentração de ácido hialurônico que tem ali é um pouco mais baixa, e aí eu vou ter outros ativos por trás fazendo essa ação hidratante. Não é que ele não vai hidratar, mas provavelmente a hidratação não será provocada pelo ácido hialurônico, tá? Então, esse marketing, ele não é proibido, porque ele não vem informação de concentração, então digamos que ele não é uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa, se eu botasse lá, ácido hialurônico 50% e no final das contas eu não ter 50% de ácido hialurônico. Aí é uma propaganda enganosa. Agora, eu dizer que a minha fórmula tem ácido hialurônico e não botar a quantidade, isso indifere, tá? Então, isso é muito forte. A vitamina C é outra, né? A gente tem diversos tipos de vitamina C pura no mercado, e a gente tem os precursores de vitamina C ou derivados de vitamina C. Então, eu boto lá, vitamina C pura, deixa eu ver, tantos por cento, sei lá, 3%. 3% faz nem casquinha, gente, vitamina C. Né? Hoje já tem estudos que falam que para você ter um efeito antioxidante, no mínimo tem que ter 20% de vitamina C. Então, se você encontrou um produtinho de vitamina C a 10%, você vai ter ali a ação da vitamina C, não como eu falei, né, onde você não consegue mensurar o resultado, e você vai ter outros precursores de vitamina C, provavelmente naquele produto,
tá? Eles que vão fazer a ação antioxidante de forma mais efetiva. A vitamina C em si, já tem estudos falando sobre a partir de 20%. 20% de vitamina C não é barato. Se torna um produto caro. Geralmente, o cheiro não é agradável. Então, é muito difícil você estabilizar uma fórmula com vitamina C. Então, olha quantas coisas para você fazer um produto que são positivas e negativas. Para eu estabilizar uma fórmula de vitamina C numa concentração, sei lá, de 25% ou 30%, é quase que impossível. Eu não tenho uma experiência positiva com isso, tá? Eu já tentei várias vezes e não fica bom. O cheiro é horrível. Então, você imagina você ir lá na farmácia, numa loja de cosméticos, comprar uma vitamina C, porque vai ter ação antioxidante, vai deixar sua pele mais viçosa, e quando você aplica, tem um cheiro horroroso. A gente não quer, né? Eu não sei se vocês já compraram produto ionizado. Gente, produto ionizado é a última maravilha do mundo. Se vocês puderem ter acesso em fazer algum tratamento com ozônio, faça. Porque, assim, é de uma qualidade de resultado maravilhosa. E eu participei de um desenvolvimento de um produto para tratamento de psoríase, né? Eu tenho psoríase, então eu testo muitas coisas voltadas para psoríase. E, assim, o resultado é fantástico, mas o cheiro, eu não sei nem o que dizer sobre o cheiro. E não consegue tirar. Então, assim, se eu baixo muito a concentração do ozônio nessa fórmula, eu perco a finalidade, que é aquele tratamento com ozônio. Porque quanto mais baixa a concentração, menor o cheiro, né? O odor daquela fórmula. Mas aí eu elimino o odor, legal, mas e a atividade do meu ativo, né? Do meu produto que foi ozonizado para colocar na fórmula. Então, não é interessante. Então, tenham muito esse olho mais atento, mais perceptível a esses detalhes, tá? Quando vocês forem lá pensar num produto para marketing, falando de marca em si, a gente precisa ter muito esse respeito com o consumidor final. Dentro do mercado tem vários assim, vocês vão começar a observar, vão pegar esses detalhes que eu falei e vão ver. Eu tenho lá vitamina C10, ácido hialurônico, você não sabe quanto que tem, a concentração. Então, nem sempre o ativo que está descrito na embalagem é o ativo que vai fazer a ação principal. Deveria, mas nem sempre vai. E eu acho que isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Hoje está mais fácil, mas até o ano de 2020, vamos dizer assim, até o início ali de 2021, se tinha muita dificuldade de ler esses ingredientes dos rótulos. A maioria tudo em inglês. Não se tinha... Para quem fala inglês, ótimo, né? Agora, para quem não fala, é uma tristeza. A maioria da população, consumidor final, ele não vai saber ler os rótulos. Então, essa nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, ela é padrão. A INCE, ela é padrão. Tem que vir lá no rótulo todas as características do seu produto, né? Todos os ingredientes, veículos, tudo que foi adicionado, tá? Na fórmula. Porém, a partir de 2021, né? Acho que a partir do dia 5 de novembro de 2021, virou regra que todos os cosméticos fabricados a partir dessa data viessem no rótulo em português, que é para facilitar a leitura. Então, quando você pegar um produto lá, você verifica, né, lá no rótulo que o nome dos ingredientes vão estar lá, de acordo com a INCE, né, lá em inglês, mas também vai ter em português. Então, isso vai facilitar, é uma determinação da Anvisa, então, tanto higiene pessoal quanto cosmético, vai vir dessa forma, tá? Se caso você pegar ali um produto que esteja sem essas características em português, é uma violação quanto a uma determinação da Anvisa, tá? Não pode.
tem que vir com a escritura lá em português. Certificação. Quando a gente... Isso aqui é um outro problema acho que muito forte hoje em dia, quanto aos selos, né, de determinações de produto, né, de certificação de produto. Acho que principalmente com produtos veganos. O que acontece isso? Nós, farmacêuticos, temos um pouquinho de culpa. O fato da gente não estudar e se aprofundar em alguns detalhes. A gente precisa entender que alguns produtos, quando chegam para a gente de um fornecedor, não sei se tem alguém deve trabalhar em manipulação aqui, não sei, mas vai saber. Ele vem lá discriminado, né? Se for orgânico, se for vegano, né? Eu pedia, eu quero um produto vegano, ele vai me trazer as opções, mas eu preciso entender, eu preciso das características daquele produto. Eu passei por um problema desse. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha produtos, né, voltados para a área da estética, e foi lançado um produto dentro de uma linha vegana. Todos os produtos eram veganos. Aí tinha um único produto que tinha um ativo que ele veio para a empresa como vegano, mas ele, na sua preparação, ele não era. O precursor daquele ativo não era vegano, mas ele estava na fórmula como vegano. Então, esse produto foi retirado do mercado, precisou ser reformulado para a gente entregar esse produto de fórmula correta. É um produto maravilhoso, não perdeu em nada, não mudou nada. A diferença é que ele vinha com uma descrição que não cabia. Ele não era um produto vegano, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas certificações. Peçam sempre aos fornecedores toda a documentação dos ativos para que vocês tenham. Procurem comprar ativos ou acessar ativos. Isso aí eu já estou falando para pessoas que pretendem trabalhar com desenvolvimento, né? Procurem ativos com fornecedores confiáveis, tá? Não se percam muito com preço. Eu acho que hoje em dia essa questão de mercado vem muito agressiva. Eu tenho um ativo tal que ele também... É sempre aquilo, né? O ativo tal faz a mesma coisa. Será? Sabe? Então, às vezes, a gente pensa muito no preço e não pensa no que eu estou entregando para o meu paciente ou para o meu cliente final. Então, eu tenho que ter muito cuidado com as parcerias que eu vou fazer, né, futuramente. Em relação aos produtos orgânicos, produto orgânico ele tem que ter pelo menos 95% das matérias-primas certificadas como orgânica. É diferente do produto vegano. O produto orgânico, eu ainda tenho uma janela de 5% para trabalhar com outros ativos inorgânicos, tá? No vegano, não. O vegano eu tenho que entregar 100% vegano. Então, isso é um outro cuidado que nós temos que ter, né? Que temos que observar. O Cruelty Free, que a gente... Acho que foi um movimento muito bacana e eu, particularmente, fiquei apaixonada, que é a respeito do livre de crueldade, onde a gente não faz mais testes em animais de produtos cosméticos. É algo muito triste de ver, né, animais sendo colocados para fazerem testes de produtos cáusticos, né, de produtos que são ácidos. Quando a gente fala mesmo de um creme até em si, a gente está falando de um perfil, né, que não é parecido assim tanto com o nosso, né? Os testes eram feitos, é próximo, gente, não é. Um efeito que causa em mim jamais causaria num ratinho, entendeu? Então, assim, é de uma crueldade muito grande. Então, quando a gente fala de cruelty free, a gente precisa pensar na qualidade também de produção, né? Eu vou entregar algo que passou por um processo de análise laboratorial sem agressões. Foi um processo, né, feito em etapas
mais talvez computadorizada, mais com mais tecnologia. Eu acho que a gente já chegou na era da tecnologia, já está tudo muito avançado para a gente continuar utilizando animais como testadores, né, de ativos ou de formulações. Eu sempre fui contra, nunca trabalhei com nenhuma empresa que não tivesse selo cruelty free, tá? Então, isso aí fica uma dica também para vocês que são, enfim, abertos a essa informação. Tenham muito cuidado, tem empresa que faz, né, em off, então vamos pensar em cuidar, né, do nosso próximo, porque o bichinho lá também é nosso próximo, tá? Então, pense nesse selo. Quando vem com esse selo, é uma certificação importante. E a Cosmos, que é uma certificação aplicada para ingredientes, para produtos finais, né? Ele promove ingredientes orgânicos a respeito da biodiversidade e dos recursos naturais de maneira consciente. Então, assim, tudo que eu entrego de natural naquela fórmula, ingredientes orgânicos, é uma conscientização do meu consumidor final, do meu paciente, que ele está usando algo de maneira natural, tá? Um produto natural. E aqui sobre como que a gente visualiza, né, isso num produto. São muitas informações, né? Quando a gente vira lá um rótulo, você tem 200.000 palavras estranhas de ativos, mas esse não é o mais importante nesse momento. A gente precisa se atentar à ordem, né, que esses ingredientes vêm, né? Porque a ordem dita a proporção, tá? Então, os primeiros nomes que vêm no rótulo, desculpa, esses primeiros nomes são identificados como o de maior concentração, tá? Então, geralmente, não é sempre, mas geralmente, esses serão os ativos que vão ter a finalidade do meu produto, tá? É o segmento ali do meu objetivo. Mas nem sempre vai ser. Às vezes eu vou ter ali um ativo ou outro que vai ter uma maior concentração do que o que eu quero atingir. Por isso tem que ter essa atenção quando esse rótulo, né, é feito. Quando eu passo lá. Geralmente a gente tem uma pessoa, né, para poder fazer os rótulos. Não somos nós. A gente passa tudo que tem, as concentrações, todos os veículos, tudo direitinho. E já tem um profissional lá preparado, com expertise, para poder fazer essa ordem, né? Colocar isso na ordem para a gente. Bom, apesar dos mais importantes, teoricamente, serem os primeiros, a gente não pode ignorar os últimos. Eles também têm que ser relevantes. Por exemplo, como a fragrância. Eu vou falar aqui de ativos problema, né? A fragrância, ela às vezes está numa concentração um pouco mais baixa, mas ela pode ser extremamente irritativa, mesmo em pequenas quantidades. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado na hora que vai colocar, adicionar ali uma fragrância num produto em si. A gente também pensa no custo-benefício. Como eu falei anteriormente, quando a gente fala também de marketing, o meu produto ele tem que ser natural, às vezes até mesmo saudável, né, para o meu paciente, para o meu cliente. Mas eu tenho que pensar no custo-benefício, porque se eu sou empresa ou se eu sou um formulador, né, eu crio cosméticos em si, eu tenho que pensar na pessoa que está investindo em mim como profissional. Então, o custo-benefício também é importante. Quais produtos que eu estou escolhendo para colocar ali naquela fórmula? Então, eu vou customizar isso. Procurar produtos que tenham vida útil melhor, que tenham melhor estabilidade, que não vá fazer eu ter ali um prazo de validade mais limitado. Então, esses ingredientes a gente tem que ter uma atenção melhor quando a gente for escolher. Tem que pensar sempre no custo-benefício, tá? Aqui eu trouxe o dicionário dos ingredientes. É muito difícil, né, a gente gravar, é difícil, acho que é impossível a gente gravar todos os ingredientes, o que cada um faz, o que eu posso usar com o quê. Então, sempre tenha à mão, se você for aí
um formulador ou trabalhar na área da manipulação, um dicionário, né, de ingredientes. Ele vai facilitar na hora de formular, mas ele também vai facilitar na hora de você identificar. Na empresa que eu trabalhei também, a gente recebia, eu quero um produto igual a esse. Vamos dizer assim, o paciente comprou um produto, só que ele quer manipular, ele quer produzir um produto daquele. E muitas das vezes aqueles ingredientes que estavam ali não estavam bem discriminados, ou eu não estava ali atenta naquele momento na minha mente, não veio, e aí eu preciso ter à mão o recurso de um dicionário mesmo, para eu poder pesquisar lá o que tem naquela fórmula, qual a função daqueles determinados ativos dentro daquela formulação que determinado paciente me entregou. Então, tem a mão desse dicionário, ou desses, né? Porque aí a gente tem diversos, mas eu trouxe 2 aqui, que eu particularmente gosto. Entre a pele é um dos que eu prefiro, tá? De trabalhar. Hoje eu trabalho um pouco menos nessa área de formulação, porque eu me inseri mais na área de injetáveis, mas eu sempre utilizei o Entre a Pele, que é bem bacana, vocês vão gostar. Bom, como eu falei dos ingredientes problema, a gente precisa ter atenção quando a gente enxergar esses produtos numa fórmula. Alguns são piores, vamos dizer assim, alguns são piores do que outros, tá? Eles são muito comuns, vocês vão encontrar em diversos produtos. Hoje até tem uma campanha muito forte sobre os parabenos, né? A gente vê cada vez menos produtos no mercado com parabenos, mas ainda tem. Então, vale a pena a gente se atentar a esses ativos, tá? Então, os parabenos, eles são conservadores químicos, eles podem ser tóxicos. Eles podem ser tóxicos para o nosso organismo. Então, assim, a finalidade dele é aumentar a vida útil, mas ele pode também causar alterações hormonais. Então, dependendo da quantidade que eu tenho de parabeno naquela fórmula, já que ele é um conservante, lembra que eu falei dos conservantes lá no outro slide? A gente precisa ficar muito atento a isso. Não é que eu não vou ter, né? Eu preciso daquele conservante, mas quanto desse conservante eu tenho na minha fórmula, né? Às vezes eu quero um produto que dure muito. Mas, assim, quão viável é eu ter um parabeno dentro da minha fórmula? Então, ele tem a sua função bacana, porém, ele pode, em altas concentrações, trazer aí alterações hormonais. E não é o que a gente quer, né, para o nosso cliente. Os sulfatos, geralmente a gente encontra muito em shampoo, né, o laurilsulfato de sódio. Hoje, acho que muitas pessoas não sabem por quê, mas já pedem, né, shampoos aí sem a questão de ter o sulfato em si. Eles são extremamente agressivos ao couro cabeludo. Quando eu falei a respeito de ressecamento, né, do cabelo, quando a gente aplica o produto e dá aquele aspecto de aspereza, é exatamente os sulfatos que fazem isso. Se você comprar, você que está acostumado a usar um shampoo, sei lá, de uma marca tradicional, tem aquela textura, né, do cabelo mais grosso após a lavagem, e aí você usa um shampoo sem sulfato, parece que você não lavou o cabelo. A sensação que dá é que você não lavou o cabelo. Por quê? Porque o sulfato, ele tira todos os óleos que contém o nosso couro cabeludo e o fio, a fibra capilar. Isso não é interessante. Lógico que a gente não quer ter um cabelo oleoso, mas o cabelo ele precisa manter alguns óleos naturais para que ele tenha uma consistência ali, uma elasticidade até, a própria queratina precisa estar presente, né? E os sulfatos ele faz toda essa remoção. Então, a agressão que ele provoca é muito grande, tá? Inclusive, pessoas que têm mais sensibilidade no couro cabeludo, quando usa aí um shampoo com sulfato, pode ter ali uma vermelhidão, até mesmo uma coceira.
na região. Então, não é muito interessante você utilizar os produtos, principalmente capilar, né, com sulfato, por conta desse ressecamento que ele promove, tá? Então, são os óleos que são essenciais. A gente precisa também entender que tem coisas que são do nosso organismo. Muitas das vezes a gente vai precisar equilibrar? Vai, mas eu não preciso ser tão agressiva nesse equilíbrio, porque às vezes eu sendo agressiva, eu desequilibro mais. Imagina que a gente tem ali, a gente vai falar sobre isso também, a produção de sebo mesmo, de gordura capilar, né? É uma produção natural, endógena, ela acontece de forma natural no nosso organismo. Se acontece é porque a gente precisa. Se a gente tiver um desequilíbrio, aí vai promover muito oleosidade. Tanto que muitas das vezes tem paciente que tem acne ao redor do cabelo, né? Nessa região da face, do cantinho da face. Às vezes, tratou a oleosidade do cabelo, melhora a acne, tá? Isso eu vi muito na minha vida com adolescente, em trabalhos com adolescente. Adolescente não lava o cabelo direito, né? Às vezes as meninas que usam muito creme na região do cabelo, né? Aqueles cremes de pentear, e aí tem aquela acne só ao redor da face. Então, é altamente tratável. Porém, eu não preciso utilizar um sulfato para remover totalmente, porque eu preciso daquele óleo presente para manter o meu cabelo equilibrado, a fibra do meu cabelo intacta, né? Ela precisa ter uma leve elasticidade. Se eu removo, eu deixo essa fibra do meu cabelo frágil. Aí eu tenho corte químico, eu tenho queda capilar, né? Eu tenho enfraquecimento de bulbo, eu tenho o visual em si do cabelo, né? Fica bem ressecado, bem feio. Então, é até parecido com quem quem descolore, né? Eu usei cabelo preto a minha vida inteira, praticamente. Eu descolori. Aí eu percebi que é um agente agressivo, ele funciona como ele faz uma remoção além da coloração, né? Ele remove tudo que é óleo daquela fibra. Então, esse óleo natural, ele tem dificuldade de escorrer para a fibra também capilar, tá? Por conta da descoloração que a gente faz. Então, você percebe que o cabelo fica mais ressecado. Isso é natural de quem descolora o cabelo, acontece. Então, a gente precisa sempre estar repondo óleos quando a gente faz esse tipo de processo. Então, os sulfatos, eles não são legais, eles não são interessantes. Eles são agentes que fazem espuma, legal, mas tem que ser numa concentração muito baixa, muito mínima, tá? De preferência, não usem, se for o caso. Mas causa muita estranheza mesmo quem passa de um produto com sulfato, principalmente no capilar, né? Para um sem sulfato. As fragrâncias, a gente tem que ter, assim, um cuidado um pouco mais refinado, porque o olfato, ele é muito... A gente tem como criar um padrão, né? Por exemplo, eu tenho um problema respiratório e eu vou comprar um hidratante facial. Se eu boto mão ali de uma fragrância mais pesada, mais forte, eu não consigo ficar com aquilo no meu rosto, né? Primeiro que está muito próximo da narina, então eu vou estar o tempo todo respirando, né, aquele agente, né, de perfume, aquela fragrância em si. Então, não é interessante para a questão respiratória. E as fragrâncias também, elas são irritativas para a nossa pele, tá? Então, pessoas que têm dermatite ou que têm alguma outra sensibilidade de pele, a gente tem que ter muito cuidado quando vai criar um produto para esse tipo de pessoa e adicionar fragrância, né? O que acontece muito, tem uma empresa que ela faz uns hidratantes que tem um cheiro maravilhoso, né? Muito conhecida. Só que ela não é muito hidratante assim. Aí você imagina uma pessoa que já tem uma pele ressecada ao extremo e tem alguma patologia, como eu citei, a dermatite. E aí eu tenho uma fragrância muito forte, muito alta, né? Então ela vai ser mais irritativa ainda. Eu posso aumentar esse processo inflamatório, né, do meu cliente ou do meu paciente, e o que não é interessante, não é o que eu quero alcançar, tá?
Nós temos o triclosan, que ele é um bactericida. Tem que ter muito cuidado com a região de mucosa, né? Olho, boca. E o que eu falo sempre a respeito de bactericidas. Gente, nós temos, né, bactérias essenciais no nosso organismo, inclusive na nossa pele, né? Quando eu uso determinados bactericidas, ele não tem um radar, ele vai nas bactérias. Então, eu não tenho como distinguir qual bactéria que eu quero atingir. Então, ele só vai pegar bactérias ruins. Não, gente, ele vai pegar bactérias no geral. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando for adicionar, né, um bactericida na minha fórmula. Óbvio que o que tiver em maior concentração é provavelmente onde ele vai agir mais. Mas se eu tiver mais bactérias boas do que bactérias ruins, será que ele tem esse radar para poder diferenciar, fazer essa diferenciação? O triclosan não tem. Tá? Então, em baixas concentrações, a gente não tem alteração, né? Mas, como eu sempre falei, esses agentes aqui, sempre em baixas concentrações, se for utilizar. O alumínio, ele pode obstruir os poros, ele tem um peso molecular muito grande, então, a gente encontrava muito alumínio em maquiagem. Acho que tinta de cabelo também tinha, acho que nem usam mais, né? Mas o alumínio em maquiagem foi muito presente. Não sei, hoje em dia eu acho que eu não uso muito, não trabalho muito com maquiagem, né? E eu uso as minhas já certinho. Mas isso era muito encontrado em maquiagem. Então você imagina uma região que tem lá a Probacterium acne, né? P. acne, que é bem presente nessa região. E aí eu faço uma obstrução de poros com alumínio, eu tenho uma tendência a ter um aumento de acne. Então, o alumínio, ele faz essa obstrução de poros e é onde a gente tem que ter muito cuidado com também as alterações hormonais que ele pode causar, tá? Dependendo da quantidade de alumínio que eu vou ter na minha forma. Oxibenzona é uma substância muito alergênica, tá? Eu particularmente não uso. Altamente poluente, não vejo benefícios, então fiquem atentos em formulações com oxibenzona. E outra coisa, gente, nos rótulos geralmente não vem a quantidade, né, dos produtos, as concentrações. Então isso também fica muito difícil da gente determinar. Eu vou comprar um produto com parabeno, mas eu sei se tem pouco parabeno. Então evitem. Se vocês têm principalmente alguma patologia, né, de pele, evitem esses ingredientes problema. Aí nós temos formaldeído, toluene e formol. Quem nunca alisou um cabelo? Eu acho que essa coisa do formol foi um trauma, ou é até hoje, para todo mundo. A gente ia fazer lá um alisamento capilar, era aquela fumaça insuportável, aquele cheiro que queima tudo, queima o olho, e a gente ia lá fazendo do mesmo jeito. Ele é extremamente tóxico para a região respiratória, tá? E são agentes cancerígenos. É loucura, né? Nós mulheres aí, a gente se arrisca muito nessa questão da beleza. Mas principalmente o formol, ele é ainda muito utilizado para fazer alisamento capilar. Então, é um ingrediente muito tóxico, cancerígeno. Então, se você puder, né, se você tiver a possibilidade, não utilize esse tipo de produto. Bom, como eu digo, o rótulo de cosméticos, ele é uma oportunidade para você se comunicar. Então, assim, é muito importante você ter mão do que eu quero, né? O que eu quero comunicar para o meu cliente, para o meu paciente? O que eu quero trazer para esse paciente? Então, aproveite do rótulo para colocar as informações importantes e trazer o máximo de informação e conhecimento para o seu cliente, tá? Eu acho que, assim, a gente precisa ter ciência e consciência
do que a gente está fazendo. Então, use esse meio de comunicação, inclusive nos manipulados, para que a gente consiga trazer uma comunicação honesta, né, prática, comercial, né, e de forma verdadeira para o nosso cliente. Eu vou pedir 5 minutinhos, só para a gente fazer uma pausa, que eu vou pegar uma água, e a gente pode voltar em 5 minutos, rapidinho. É o tempo da gente ir ao banheiro, tomar uma água. A gente para o quê? Meio-dia para o almoço, Thalita? Tá, 5 minutinhos, gente.